No leste europeu, a Ucrânia e a Rússia foram as personagens principais de uma crise que preocupa a União Europeia, Estados Unidos e a ONU. Por conta de uma decisão do então presidente Viktor Yanukovych de rejeitar um acordo com o bloco europeu e se manter parceiro especial da Rússia, parte da população iniciou manifestos pacíficos no início. Os ânimos se exaltaram na população e quase uma guerra civil foi instaurada no país. Os cidadãos de origem russa da Crimeia deram o empurrão que faltava para o estopim com a separação da Ucrânia para se anexar à Rússia. Outras regiões do leste ucraniano lutaram pelo mesmo direito. A crise tomou tal proporção que um avião comercial com quase 300 pessoas foi abatido na zona de conflito, matando todos os passageiros. Isso gerou uma crise internacional sem precedentes e, até agora, sem resolução definitiva à vista. Pelo menos 4.317 pessoas foram mortas e quase 10 mil ficaram feridas no conflito no leste da Ucrânia desde abril, de acordo com o mais recente relatório de direitos humanos da ONU. Destes, mais de 900 mortes ocorreram desde que o cessar-fogo foi anunciado no dia 5 de setembro. A crise se agravou com a queda do avião da Malaysia Airlines, que foi abatido por insurgentes ucranianos contrários à unificação com a Rússia. Em novembro, líderes separatistas da Ucrânia venceram as eleições em Lugansk e Donetsk, deixando claro a insatisfação da região com o governo do país. Países do Ocidente consideraram o pleito ilegal. Ali é complicado. A Rússia diz que não tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia que é a única saída que ela tem para a União Europeia. Então, ela quer a Ucrânia para ela. Sempre foi um ponto estratégico ali, né? Em todos os sentidos, politicamente, economicamente, na parte de defesa, sempre foi. Acontece que a União Europeia também quer a Ucrânia para ela. Só que você tem ali a maioria da população com origem russa. Na Ucrânia. E eles não querem deixar a Rússia. Então, você tem aí alguns que são chamados terroristas pelo presidente da Ucrânia e que pegam toda aquela região de Donetsk, ali na parte leste, se não me engano, né? Então, eles não querem sair daí e estão tomando as cidades, tomaram primeiro as prefeituras, né? Muita gente já viu caminhões, tanques saindo da Rússia e sendo levados até lá, mas a Rússia, o Vladimir Putin diz que não, alega que não, ele não tem nada a ver com isso. Enquanto isso, Estados Unidos e União Europeia vão criando sanções contra a Rússia, só que não pode apertar muito, porque a Rússia é dona de todo o gás que acaba aquecendo a União Europeia. E nós estamos agora no inverno terrível, né? Que passa pela Ucrânia. Que passa pela Ucrânia, exatamente. Passa embaixo da Ucrânia. Todos passam pela Ucrânia para abastecer. Então é o tal de morde-a-sopra, e nós estamos aí morrendo gente todo dia e ninguém resolve nada. Na realidade, há uma disputa grande entre duas grandes potências, podemos dizer. É uma disputa entre duas grandes potências, Comunidade Econômica Europeia e Rússia. Dessas duas, a Ucrânia é a grande vítima, que acaba sendo o quê? Todo o campo desse debate político e até militar. Então, de um lado, essa população que mora na Ucrânia, a maioria defende uma aliança pró-Rússia, e do outro, a União Europeia quer abrir um espaço maior de debate, aproximar cada vez mais nessa ampliação de área, principalmente pensando em matérias-primas mais para o norte. Só que, como a professora bem colocou, depende do gás natural da Rússia. Então não dá para apertar tanto. Esse acordo é um acordo difícil, mas que mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. A Ucrânia deve, ao meu ver, no médio e longo prazo, acabar ficando com a Rússia mesmo. Não há muitas outras alternativas nesse processo. E o governo russo está jogando bastante pesado nessa linha, não diretamente aberto isso na mídia como um todo, mas na última reunião de cúpula acontecida no mês de novembro, Putin abandona a reunião antes do final, defendendo claramente uma posição que esse é um assunto interno da Ucrânia, consequentemente, assunto interno da Ucrânia é assunto que interessa à Rússia. Não quer que a Comunidade Econômica Europeia e Estados Unidos entre nesse debate. Enquanto esse assunto foi exclusivamente da Ucrânia, é bom para a Rússia. Falando sobre política internacional, a gente, nesse ano, teve 3 grandes protagonistas.
Então, crise na Ucrânia, a faixa de Gaza, Palestina e Israel, Estado Islâmico. De quebra, a gente tem uma aeronave da Malaysia Airlines que desaparece, até hoje não foi encontrada. A gente fica sabendo de todas essas informações através de agências de notícias. Então, nós não temos, na maioria das vezes, um jornalista em loco nos dando essas informações. Quais são os problemas disso? De o mundo inteiro ter uma visão, de fato, unilateral por conta dessas agências de notícia? Sim, nós temos no mundo em torno de 3 ou 4 grandes agências internacionais que distribuem o conteúdo para praticamente todo mundo. Então isso é muito cômodo por parte dos veículos de comunicação, porque eles vão lá e compram essa informação dessas agências através de pacotes, são pagos anualmente, e recebem essas informações já prontas para arrumar algum título, ou enfim, arrumar um pouco o texto. Mas enfim, essas informações chegam através das agências. Então o que isso causa? Isso causa a falta de aprofundamento, que nós voltamos novamente a essa questão. As matérias são superficiais, né, não são investigativas e também tem a questão econômica que entra aí em relação às empresas de comunicação brasileiras. Né. Por quê? Porque é muito mais barato você comprar materiais de agências internacionais do que enviar um repórter investigativo para o local do conflito. Isso é muito mais caro. Né. Então, nessa ideia de contenção de despesas, e não gastar e investir apenas no básico, acaba atingindo em cheio a questão do jornalismo investigativo, né, do jornalismo de credibilidade. E o impacto na qualidade da informação é tremenda. É tremenda. E isso acontece com muita frequência nos casos de guerras, né, no jornalismo de guerra. E mesmo, às vezes, mesmo com o repórter em loco, o privilégio de informações de determinado lado da guerra acaba contaminando a informação. A faixa de Gaza foi outro território que ganhou a atenção do mundo. O conflito entre Israel e Palestina rendeu um especial do jornalismo Novo Tempo para tentar entender as razões para a falta de paz na região. Depois de quase 2 meses de bombardeios de ambos os lados e mais de 2.100 mortos palestinos e 69 israelenses, um cessar-fogo foi acordado entre os dois lados. Nos últimos anos, Israel e Hamas se enfrentaram por 3 vezes. A nova onda de violência começou após o sequestro e homicídio, no mês de junho, de 3 jovens judeus na Cisjordânia, seguido da morte de um jovem palestino queimado em Jerusalém por extremistas judeus. A partir daí, tiveram início os lançamentos de foguetes do Hamas e os bombardeios do exército de Israel. Ao todo, mais de 2.000 pessoas morreram no conflito. É uma coisa horrorosa, porque por falta de recursos, os árabes vão tendo muitos filhos e aí eles botam na mesma casa todos os filhos, os netos, os bisnetos, fica aquilo que chama ramula. E aí fica aquela coisa indivisível e vielas, uma coisa, parece a favela da Rocinha aquilo lá. E o tal de intifada, jogam fezes nas pessoas, é uma coisa horrível. Era território do Egito. Depois que houve a pacificação, quiseram devolver para o Egito não quis de volta. Para você ter ideia o que é a faixa de Gaza. Depois de quase 2 meses de conflito, com, claro, muito mais mortos na parte palestina, até pelo poderio do exército israelense, amparado sempre pelos Estados Unidos, a gente teve um acordo. A gente até fez um especial aqui na Novo Tempo, jornalismo, falando sobre esse assunto, mas para recapitular, a gente traz esse assunto de volta à tona, professora, porque o acordo põe fim ao conflito de uma vez por todas? Será que o povo palestino na faixa de Gaza vai poder se estruturar, ter uma vida tranquila, mais ajeitada? Ou não? Você já respondeu, não. Simples assim. Não, porque não adianta fazer acordo com Israel, porque Israel só faz acordo quando a beneficia. E o pessoal que está ali do Hamas também não quer acordo com Israel, não. Eles querem a liberdade deles e a terra deles. Israel não deixa porque ela controla a energia elétrica, alimento, controla a água, controla tudo. Totalmente. Ela controla tudo. Então eles não conseguem viver sem
a bênção de Israel, né? E Israel controla tudo isso justamente para que eles não tenham a liberdade deles. A partir desse momento não tem nem conversa, né? Israel, para você ter uma ideia, criou o grupo Hamas. Ela criou quando Hamas... Criou o próprio inimigo? Criou. E assim foi a mesma coisa com o grupo Estado Islâmico agora. Foi a criação dos Estados Unidos, e de Arábia Saudita e Catar. Como é que eles criam esse grupo? Tem um probleminha com aquele governo. Na época do Hamas, no caso do Hamas, o problema era com Yasser Arafat, que era o líder da OLP, da Organização da Libertação da Palestina. Eles criam o Hamas, que era muito bem quisto também pela população, porque ajudava na parte de saúde, ajudava na parte cultural, creches, ele cuidava de tudo. Era algo assim para servir de modelo. Conforme eles foram alimentando esse grupo, o grupo foi crescendo e vendo que eles estavam sendo utilizados, e se tornou um braço armado. E agora está combatendo Israel. O que me parece é que a cobertura através dessas agências de notícia acaba fazendo um trabalho muito mais numérico do que aprofundado realmente dessas questões de política internacional. Então chega para a gente a quantidade de mortos, a quantidade de feridos cada vez que existe um processo de guerra, um processo de revolução. Mas isso acaba criando na sociedade uma cristalização desse sentimento e a gente parece que não sente a gravidade da situação porque é apenas um aspecto numérico. Essa cobertura não é humanizada. Existe isso e é um problema realmente dessa cobertura só através dos olhos das agências? Sim, sim. E isso ocorre muito no jornalismo, que é a banalização do fato, né? Quando o jornalista vive num ambiente onde a violência é muitíssimo alta, a tendência é que ele banalize determinados assuntos, né? Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, bala perdida não é mais notícia, né? Não é mais notícia, porque ela foi banalizada pela mídia, né? Então ela não é mais aquilo que tem que ser divulgada para a sociedade, porque se tornou, de alguma forma, um fato corriqueiro e a mídia acha, assim, que é um fato corriqueiro. Então falta, sim, a humanização desses relatos. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a retrospectiva 2014.